conselho do parque, sem dúvida, ele tem que ser desenhado juntando academia, setor público e setor privado, com suas entidades representativas. É assim que vai ser feito. Isso o que nós estamos discutindo do parque agora é essa questão da área especial e, simultaneamente, a universidade, que é quem lidera esse processo, está contratando uma consultoria para desenhar todo o modelo de governança e de representação. Aí é o momento que se constitui verdadeiramente o parque. A lei é um elemento fundamental. Sem ela, nós não vamos constituir o parque, inclusive com sua personalidade jurídica, se é uma fundação, uma organização social, mas essas etapas já estão também sendo trabalhadas e eu concordo plenamente na questão de agregação e de junção de todas as entidades. E acho que o Ludenilson explicou muito bem toda a discussão nossa com relação à forma tributária, todas as empresas que se instalarem lá têm essa garantia. Se o texto não está claro, eu acho que é o papel aqui da Casa, do Legislativo, é exatamente de clarear isso e de aperfeiçoar, mas o entendimento nosso e com o conjunto de secretário e o prefeito foi exatamente nessa direção e é isso que nós temos que garantir no projeto de lei. Então, foi um trabalho que eu acho que a gente tem que reconhecer. E o ponto foi muito importante isso que ele colocou, porque o convencimento final no momento desse, por que fazer incentivos fiscais, é que hoje o que o município recolhe de ISS, no que diz respeito à tecnologia da informação, é muito pouco. Então, 5% de muito pouco e 2% de alguma coisa, 2% vai poder representar mais. Mas houve a sensibilidade da Prefeitura, claramente, de entender que esse é um projeto estratégico para o desenvolvimento da cidade e do próprio Estado. Tá? Só complementando muito rapidamente, quando do lançamento, foi no Instituto Metrópole, com a presença do prefeito, nós pontuamos que, obviamente, nós temos que ter a lei municipal. Os limites nossos dessa Câmara e do prefeito é o município. Mas que é absolutamente importante que os demais municípios já se antecipem nesse debate. São Gonçalo, com o seu aeroporto, fundamental. Parece-me que há um debate em curso, segundo, inclusive, a nossa diretora, a professora Marilac, ela já me adiantou que há alguma discussão em curso. Parnamirim, idem. Então, pelo menos, de cara, a gente vê a importância de Parnamirim e de São Gonçalo terem esse debate. E aí, né? Sim, mas Zona Norte está dentro da legislação de Natal. O professor quer pontuar aqui. Ceará-Mirim, nós temos um IF que lida exatamente com o tema... jogos digitais e manutenções hospitalares. Então, eu vou passar, inclusive, para o professor para ele contextualizar. Então, essa é uma coisa que salta aos olhos. Então, precisamos só entender didaticamente, e nós aqui, neste momento, temos que tratar de Natal. Agora, é óbvio que a gente está sempre linkando com a região metropolitana. Tá? E o nosso compromisso, que inclusive a professora Ângela, ao precisar se ausentar, reforçou a lembrança, de que nós pactuamos com a presidência da Casa, com a universidade, com os diretamente interessados, de votar ainda nesse primeiro semestre. Então, nós precisamos uma celeridade. O trâmite nosso não é complexo. Nós temos absoluto prazo de votar antes de São João. Né? No início, na primeira quinzena de junho, seria o nosso limite temporal para garantir o primeiro semestre. Agora, é importante que essa comunidade, que hoje está bastante bem representada aqui nesse plenário, nos traga os elementos. Nós estamos sistematizando, anotando algumas questões para que a gente precise. No projeto, na mensagem, é o que o Ludenilson falou, ele se reporta a uma regulamentação posterior, tá? Que não está apresentada. Então, algumas questões nós, como parlamentares, gostamos de ver no texto da lei. É bom ter no texto da lei para ter uma certa garantia mais explícita.
Outras, naturalmente, vão para a regulamentação. Mas essa aí é um ajuste que aí é um pouco técnico e um pouco mais político, a depender, inclusive, do interesse do prefeito, que é o autor, digamos assim, da mensagem, e essa negociação com os parceiros. Mas o professor Willis queria fazer um comentário. De forma muito breve, mas para reforçar exatamente o papel metropolitano, como bem levantou aqui o vereador Jorge Câmara, dessa propositura, embora seja já circunscrita e bem delimitada didaticamente pelo vereador Hugo Manso, porque essa fluidez de ações desenvolvidas, e aí vou tocar em especial no Instituto Federal, vai de Parnamirim a Ceará-Mirim, passando por São Gonçalo, quando a gente coloca como proposição a delimitação, e evidentemente com todas as implicações que já foram discutidas aqui, da rede Giga, ou pelo menos da ampliação da rede Giga, que embora estamos tratando de um parque de Natal, do município de Natal, ou do IMD, enfim, não sei como é que vai ficar isso, nós já avançamos num texto de interlocução, de interação nessa região metropolitana. Então, aí você tem Ceará-Mirim com jogos digitais, com manutenção de equipamentos médicos e hospitalares de uma maneira geral, você tem mecatrônica no campus natal de Parnamirim, você tem a própria logística em São Gonçalo do Amarante. Isso sem contar que a própria incubadora do campus Cidade Alta, que trata de cultura, tem interface, obviamente tem ações, porque hoje a gente não pode se eximir de ver que todas as questões ligadas à tecnologia da informação passam por todas as demais áreas. Parar aqui, dar um problema na nossa internet aqui, os nossos telespectadores vão ter dificuldade, a gente não vai poder transmitir, enfim. Então, a gente tem uma relação de dependência e de interação com todas essas outras áreas do conhecimento. Por isso, a gente insiste nessa tese. Evidentemente, não sei se isso cabe dentro do texto da lei, não sei se isso cabe para uma ação complementar, enfim. Mas é essa lembrança que eu gostaria de reforçar dentro desse contexto. Obrigado. Ok, nós estamos preocupados com o horário, então vamos tentar correr. Eduardo Viana, diretor de operações do SEBRAE. Em seguida, Charles Madeira, professor da UFRN. Queria cumprimentar o vereador Hugo Manso, que preside aqui essa audiência, parabenizar pela iniciativa. Também não poderia deixar de registrar a presença do Ivonildo Rego, esse camarada que é um grande empreendedor, e a gente tem que reconhecer isso. Nós somos, Ivonildo, o SEBRAE inteiro, o Bosco está aí, nosso colega, nós somos fã número 1 do seu trabalho, e do seu esforço, do seu entusiasmo nesse projeto do Instituto Metrópole Digital. Queria parabenizar a reitora, a Ângela, também, pela iniciativa, cumprimentar aqui o professor Willis. O IEF é um grande parceiro de muito tempo, ele citou aí a época do Núcleo de Inovação Tecnológica, que nós iniciamos o trabalho de incubação de empresas, que é uma matéria ainda que a gente precisa percorrer muito, o estímulo à criação de empresas incubadoras. Virgínia, que já se ausentou, mas eu queria cumprimentar a nossa ministra da pequena empresa aqui, a querida Irani, diretora aqui da Secretaria de Planejamento, e o secretário de Tributação, o Denilson, o Sindicato das Empresas, Adriano Mota, que representa as empresas, toda a comunidade aqui presente, das entidades, das instituições. Mas eu queria dizer duas coisas pelo horário adentrado da hora. Bosco já discorreu aí sobre a nossa posição, o nosso papel do SEBRAE nessa parceria, e nós estamos aqui firmes, reiterando o nosso apoio integral, total, ao projeto do Parque Tecnológico do Instituto Metrópole Digital. E assim, sabe, Hugo, uma audiência que nós temos aqui, a Secretaria de Planejamento do município, o secretário de Tributação, para defender um projeto desse, é porque o negócio é bom, viu? Quer dizer, o secretário de Tributação está aqui abrindo mão de receita no momento desse, o negócio tem que ser muito bom. O investimento, a aposta do investimento, certamente trará retorno para a cidade. Então, me permita, Eduardo, porque não é
abrir mão de receita. Isso é que Ivanildo não tá abrindo mão de nada, Ivanildo né? pega exatamente na veia. Né? Eu vou refazer. Você reduz o percentual para aumentar a receita. Essa é a ideia. Perfeitamente. Por isso que eu disse que trata-se de um investimento, né? E eles estão fazendo o papel aqui da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município. E não é uma coisa muito corriqueira a gente ver digamos assim, programas do município incentivando a criação de novos negócios, a atração de novos negócios. Parabéns à Prefeitura. Eu queria reiterar a importância do papel da Câmara nesse sentido. Nós entendemos aqui, já sentimos que a Câmara é muito sensível, já está, digamos assim, muito sensibilizada da importância do projeto. Né? Sobre o projeto todos já conhecem, já sabem da importância, da dimensão e do que vem pelo futuro, né? Desse projeto do Parque Tecnológico. Então, assim, a gente sai aqui com muito otimismo de que esse projeto, nas palavras do presidente da mesa aqui, certamente será aprovado ainda no primeiro semestre. Isso é muito importante para que as coisas andem. Nós estamos precisando de melhorar e de fortalecer esse ambiente de conhecimento, de informação e de empresas novas, né, e fortalecer as empresas já existentes. De forma que eu encerro minhas palavras dizendo que o SEBRAE entra de cabeça, entra profundamente, forte, como um parceiro dessa iniciativa. É importante ressaltar, para finalizar, que o Conselho de Administração do SEBRAE é composto de algumas entidades, entre elas a Federação do Comércio, a Federação das Indústrias, a Federação da Agricultura e a Federação das Associações Comerciais do Rio Grande do Norte, do qual Itamar Manso faz parte, é o presidente, e que homologa a participação do SEBRAE efetiva através de uma cooperação já formalizada com a Universidade Federal. Então, eu desejo que que todos nós sejamos parte importante na construção desse projeto, na execução, na ação do projeto, e saímos daqui muito otimistas com a votação e o sucesso do projeto de lei apresentado. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Charles Madeira, professor da UFRN. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente da mesa, o vereador Hugo Manso, e, para ser rápido, em nome dele, todos os participantes da mesa e todos que estão presentes aqui na casa. Bom, eu gostaria de falar dois pontos sobre desenvolvimento socioeconômico. Primeiramente, voltando 16 anos atrás, quando eu estava fazendo meu mestrado no Centro de Informática lá em Pernambuco, tá? Da Universidade Federal de Pernambuco, e é exatamente nesse momento, no ano 2000, que estava sendo criado o Porto Digital. Certo? O Parque Tecnológico, que naquele momento correspondia a menos de 1%, ou seja, as empresas de tecnologia correspondiam a menos de 1% do PIB do Estado, e a gente está falando do estado de Pernambuco, que é um estado onde existe indústria totalmente diferente do nosso estado aqui. E atualmente, ou seja, 15, 16 anos depois, eles passaram a quase 10% do PIB do Estado. Então, quer dizer, num espaço de terra, no Recife Antigo, onde tem 250 empresas, eles passaram a ser essa porcentagem do PIB do Estado. Então, quer dizer, isso demonstra que a gente não vai estar perdendo, tá, por deixar de tirar um pouco do incentivo, dar um incentivo fiscal para esse pessoal. Isso vai fazer com que o Estado ele ganhe bastante nos próximos anos. Tá? Então, esse é um primeiro ponto em relação à parte econômica. Então, e também em relação à parte social, ou seja, como o professor Ivone já falou muito bem aqui, a gente trabalha com capital humano, ou seja, a gente precisa de pessoas sem necessidade de muito investimento em coisas físicas, é apenas qualificação. Então, o que a gente está fazendo através da universidade, dos institutos federais e o Instituto Metrópole Digital em particular, é a qualificação dessas pessoas, que a gente fala, o professor Ivone já falou, a nível técnico, a nível de graduação, de pós-graduação, mas que também a gente está enveredando para um outro ponto também agora, que é extremamente importante, que é pensar no ensino básico. Hoje a gente tem pessoas que sabem usar esse tipo de equipamento aqui, um dispositivo móvel, mas quem é que sabe programar isso aqui? Num parque tecnológico desse, a gente precisa de pessoas que saibam manipular esse tipo de coisa aqui. Só que a sociedade, em geral, não sabe utilizar. Então, o que a gente está fazendo? Não somente qualificar esse pessoal a nível técnico, a nível de graduação e pós-graduação para mexer nisso aqui, mas também ir para o ensino básico. Então, a gente já está mostrando com algumas escolas que a gente consegue fazer com que crianças aprendam a desenvolver aplicativos, tá? Que aprendam a programar computadores e que, com isso, com o raciocínio lógico, elas passem a pensar e a serem criativas. Quando a gente fala de criatividade, uma criança, quando ela entra no ensino básico com 6 anos, quando vai aprender a ler, ela tem 98% de índice criativo. Quando ela está terminando o ensino superior, na faixa de 23, 24
4 anos, ela passou para 2% de índice criativo. A gente matou toda a criatividade dela. Então, a gente precisa fazer com que essas crianças, elas pensem, elas trabalhem em cima das questões de tecnologia. A gente vê países como o Reino Unido, que em 2014 inseriram programação de computadores em todas as escolas do ensino básico. Inseriram a disciplina, como o professor o Frank Capistrano estava falando aqui, inseriram a disciplina de empreendedorismo em todas as escolas de ensino básico também, que isso aqui a gente deveria pensar. Então, a gente já está fazendo alguns trabalhos, já tem resultados bastante interessantes em escola de ensino básico, e agora um excelente projeto que a gente está em parceria junto com a Secretaria de Educação do município, o pessoal da Secretaria de Planejamento, para que a gente possa, daqui a algum tempo, a gente ter todas as escolas do ensino básico da cidade de Natal ensinando programação de computadores para as crianças, para que elas trabalhem o raciocínio lógico, que elas aprendam a pensar e que esse parque tecnológico ele tenha, daqui a alguns anos, muito mais gente preparada para botar ele para funcionar. Certo? Então, esses 2 pontos que eu acho que o parque tecnológico ele vai gerar essa possibilidade econômica para o Estado, e o contexto social, a gente vai gerar muita gente bem qualificada que vai fazer com que esse parque ele cresça cada vez mais. Tá? Obrigado pelo espaço. Obrigado, professor. Queremos passar para o doutor Ionaldo Carrilho, que é aposentado, é o próximo inscrito nosso. Pois não. Oi. Eu não tenho exatamente perguntas, mas eu gostaria de fazer algumas colocações pelo tudo que já foi colocado, e eu gostaria de tocar em alguns pontos. Um dos pontos é o seguinte: a área geográfica delimitada para o parque tecnológico. Eu gostaria, inclusive, nesse sentido, de fazer uma colocação que eu acho que seria bastante pertinente. Primeiro, elogiar a postura do IMD, que mais uma vez tem um avanço significativo nesse processo de desenvolvimento da cidade e da região metropolitana, pela inclusão dessa proposta. Mas eu gostaria de enfatizar, e tenho certeza que o IMD, representado pelo professor Ivanildo, vai entender minha colocação, de que não se confunda o Parque Tecnológico de Natal como o Parque Tecnológico do IMD. É um parque tecnológico que tem o aporte de todas as incubadoras, de todas as instituições, de todas as empresas, de todas as organizações que trabalham em conjunto, em harmonia, para que isso se desenvolva. A delimitação do território se faz apenas no sentido de ter uma concentração de atividades naquele território, que é contíguo à universidade, mas isso não afasta que outras instituições estejam também com as suas incubadoras, com suas atividades, aportando nesse território. Então é isso que eu gostaria de ficar claro. Outra coisa é que na regulamentação, mais na frente, se contemple, se busque contemplar atividades que são hoje muito importantes já, digamos, a parte que a gente chama hoje de marketing digital. Hoje, o trabalho de consultores, de coach, de palestras, de livros, todos estão convergindo para poder fazer de uma forma digital, uma forma online, porque há uma difusão muito maior e um faturamento muito maior desses profissionais quando eles usam a tecnologia da informação. E também a parte de comércio eletrônico, que é uma coisa que está uma explosão muito grande em todo o mundo, nessa regulamentação. E agora, quanto à parte da região metropolitana, muito bem colocada pelo George, ele não está aqui, mas eu vou continuar explicitando, é o seguinte: a estratégia que eu imagino é o seguinte: claro que o município de Natal, a Câmara de Natal, só pode legislar dentro do território da cidade. Mas não existe nenhum obstáculo a que os municípios da região metropolitana, notadamente os mais próximos da Natal e que mais influem na nossa economia, São Gonçalo, Macaíba, Parnamirim especialmente, cada um tem uma regulamentação
para poder atrair investimento dentro de um território específico daquele município. E as incubadoras, as instituições todas, não só IMD, possam aportar conhecimento e suporte a essas iniciativas, e aí formando um cinturão para poder impulsionar o desenvolvimento da região metropolitana e também do estado do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Obrigado, Ivonaldo. Queria me passar o colega Marcos Sampaio, que é economista do nosso Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Obrigado, Hugo. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa, em nome do vereador Hugo Manso, o professor Willis, nosso reitor, Irani, secretário de Tributação, professor Ivoni do Rego, grande amigo Bosco, né? Inclusive foi seu aluno, né, professor, de álgebra. Assim, eu me sinto muito à vontade para dar uma contribuição aqui, porque eu estou acompanhando esse movimento de incubadoras e parques tecnológicos, é um movimento nacional, desde 2011. Nós temos atuado aí na reestruturação da incubadora tecnológica Natal Central, para a implantação do CERN, e temos alcançado um bom êxito, né, com essas iniciativas. Atualmente estamos com um projeto também com o SEBRAE Nacional, o Instituto de Cidadania Empresarial, que vê a questão dos negócios de impacto social e ambiental, uma nova vertente para além das startups. Eu trago à tona alguns pontos levantados pelos próprios incubados. Nós temos incubadoras aí a incubadora na Cidade Alta, de Cultura e Arte, e em breve teremos a incubadora da Zona Norte, e o posicionamento, conforme afirmou o professor Willis, para todos os demais campos, né, da instituição. Um ponto central, e o nosso colega colocou aqui, é a questão da área. Né? Eu, particularmente, eu vou ser bem direto ao assunto, eu não vejo a necessidade de delimitação de uma área. Vocês podem pegar no Google agora, entrar, colocar lá Silicon Valley, vai aparecer várias imagens da pujança das empresas lá instaladas lá na Califórnia. Elas não estão delimitadas como num conglomerado, numa região circunscrita. Elas estão, inclusive, dispersas. A questão central de um parque é promover a tríplice hélice, a interação entre governo, academia e empresas. Para que essa interação se dê, o que é fundamental é a vinculação dessas empresas com a academia, com o governo. São as inter-relações, a interação. E não simplesmente porque elas vão se fixar em determinada área geográfica. Né? Então, na discussão da economia, né, discussão da geografia econômica, os espaços econômicos eles são fluidos. Eles perpassam regiões, fronteiras municipais, estaduais, eles perpassam países. Né? Nós podemos fazer aqui uma digressão. Minha irmã mora no Rio de Janeiro, esteve aqui em Natal, e ao se deslocar, o que estava acontecendo? Um protesto contra o Uber, lá no Rio de Janeiro, bloqueando as principais vias. Ou seja, uma empresa americana, ranqueada agora no Fórum Econômico Mundial, avaliada em 51 bilhões de dólares, uma startup, que ela está causando impacto econômico aqui, né, no setor de mobilidade, né, em relação à mobilidade urbana, concorrendo com os taxistas. Então, por se tratar de um parque que vai lidar com empresas de TI, eu acho que deve haver fluidez. E nessa fluidez, o arranjo ele deve ser dado no sentido de que você tem integração de várias ICTs. Ao delimitar uma área, né, em várias incubadoras, etc., ao delimitar uma área, nós corremos o risco iminente, né, de uma especulação imobiliária. Ora, eu aprovo uma lei aqui, moro em Morassol, no outro dia eu estou morando num parque tecnológico. Meu aluguel vai subir, o preço do meu imóvel vai subir, e pode ser que eu perca o efeito tributário. Correto? Né? Ora, se tudo sobe, qual é o benefício? Pode ser mais viável para a empresa instalar uma rua depois ali num terreno, numa localização mais barata. Então, essa é uma questão. Né? Se a gente for pensar na discussão em termos de área, isso é complicado. Outro ponto que nós precisamos levantar diz respeito a não colocação no decreto dessa entidade gestora. Quem vai participar realmente do parque, como bem frisou o Hugo Manso, é preciso que esteja delimitado, olha, esses são os agentes. Eu acho que isso é uma contribuição importante ao projeto de lei.
E um terceiro ponto, deixa eu recordar aqui, órgão representativo, esses princípios norteadores, né? Não está claro no projeto de lei o que é que norteia esse parque, o que é que ele vai promover. E o grande desafio é essa aproximação, universidade e empresas. Então, a gente que acredita que tem que tipificar as empresas, né? As incubadoras, as empresas incubadas, elas não estão incluídas no projeto de lei inicial, porque foi excluída a área rachoada da própria UFRN, né? E as empresas colaboradoras e as empresas já graduadas, empresas colaboradoras serem empresas maiores, tá certo? Que vão aportar recursos para a pesquisa aplicada nas ICTs, tá certo? E que vão dar uma contrapartida à própria questão da redução da sua carga tributária, né? Eu acho que é preciso bem claro que um parque não é uma política, digamos, paternalista ou clientelista. E também não pode ser as incubadoras. Então, a partir do momento que eu dou uma isenção tributária, uma redução dessa carga tributária, um benefício, nós esperamos que as empresas revertam isso com aporte significativo de recursos para pesquisa aplicada nas ICTs, para a transferência de tecnologia. Entende? Então, precisa estar clara essa inter-relação, isso não pode ficar solto de forma alguma. E eu recomendo a todos, a gente fez uma leitura, né, dessa questão das leis municipais, eu fui atrás de várias leis municipais, Uberaba, Sorocaba, São Bernardo do Campos. Vocês podem ir na internet, vai ter lá várias leis, elas são bem mais completas do que a legislação proposta, certo? Então, chama a atenção nesse ponto e considero, em certa medida, interessante se pensar realmente um projeto de lei substitutivo, mas agregador nesse sentido. De forma 1, a iniciativa é fantástica, da UFRN. Eu parabenizo por acompanhar o processo. Eu sei da capacidade da UFRN em ter estabelecido um arranjo institucional hoje bastante promissor, mas a gente pode integrar mais isso com outras instituições, e não só o IFRN, mas a UERN, tá entendendo? A UNP. Então, todas as universidades circunscritas, eu acho que vai tornar o projeto mais magnífico. E eu agradeço uma parte aqui e coloco essas questões, né? Até que ponto nós realmente precisamos avançar no projeto de lei. Muito obrigado, gente. Obrigado, professor Marcos Sampaio, economista do nosso instituto. Já ouvimos 6 pessoas, os dois primeiros a gente fez um bloco, tivemos a resposta, os 4 agora eu vou devolver à mesa para em seguida fazermos o último bloco de inscritos. Estou preocupado com o horário, mas vamos buscar otimizar. Então, o professor Ivonildo já pediu inscrição. Fundamentalmente, nós temos a questão, nesse bloco, focada na amplitude do parque, acho que ficou bastante claro na fala, tanto de Ivonaldo quanto agora de Marcos. Ok, eu vou tentar, dado o avançar da hora, ser breve e acho que na expectativa de que, acho que a fala de Marcos foi muito interessante, abrangeu várias coisas, vai criar a possibilidade até de ajudar a esclarecer até para as pessoas seguintes, até na fala seguinte. Primeiro eu quero agradecer a Eduardo, lá do Eduardo Viana, diretor do SEBRAE, pela confiança e pelas palavras e pelo trabalho que nós temos tido, uma excelente parceria até então, né? Envolvendo o Bosco, ele, o nosso presidente também, o Zeca. Mas deixa eu um pouco, acho que Eduardo traz uma série de coisas que eu vou tentar clarear para que parece que gera uma certa confusão para alguns, né? Primeiro, Silicon Valley. Tá? Silicon Valley é uma região de grande desenvolvimento, mas Silicon Valley existe porque na década de 50 para 60, a Universidade de Stanford criou no seu campus um excelente parque aliás, foi lá que surgiu essa história de parque tecnológico, é um dos pontos que surgiu, tá? Então, o parque tecnológico, ele é uma concentração geográfica mesmo, tá? Outra confusão que está se fazendo, a prefeitura não está criando o parque. Você tem algumas legislações que a prefeitura criou, que o governo do estado criou, tá? E outras iniciativas juntando todo mundo e constituindo uma organização e que vai dirigir o parque. É o caso, vamos aqui para perto do Porto Digital. O Porto Digital foi feito exatamente assim, juntou a academia
o governo do Estado e o setor privado, e criaram um OS que passou a gerir o parque, e o Porto Digital tem uma área bem delimitada, inclusive, do ponto de vista tributário mesmo. É só Recife Antiga, que agora, depois de 15 anos, foi estendido para uma outra pequena parte do Recife. Então, ele tem região bem delimitada. Segundo, parque tecnológico, o conceito é o seguinte: concentração geográfica de empresas e instituições. É a concentração geográfica que cria essa sinergia, e que essa sinergia, aí sim, transborda para todo o ambiente externo. Quando você faz isso funcionar bem, aí voltando ao Silicon Valley, se a Universidade de Stanford fez isso em 50, 60, isso transbordou e gerou depois o Silicon Valley, que não tem o que se fez em todo, a mesma coisa no Porto Digital em Recife. A concentração geográfica é ali. Agora, isso transbordou e está gerando empreendimentos importantes para a indústria automobilística, para isso, para aquilo. Quer dizer, então, a concentração, normalmente, os parques tradicionais, o de Natal, o do Metrópole Digital e o de Porto Digital, são parques urbanos. Os parques tradicionais nem são urbanos, a grande maioria, ele é um terreno. Por exemplo, o da UFRJ está no campus da Ilha da Fundão, porque eles tinham terreno lá. Na realidade, se a universidade tivesse terreno, nós íamos fazer o parque dentro do campus da universidade e a prefeitura entraria como está entrando, com a questão fiscal, com os incentivos fiscais. Por não termos um terreno interno, uma área na universidade que comporte o parque tecnológico, nós resolvemos fazer o modelo de parque urbano, que já tem em várias partes do mundo, e esse parque urbano, mais do que natural, que fique no entorno do campus da universidade. Esse é um esclarecimento. Outro esclarecimento importante: se a Prefeitura de Natal achar que é conveniente colocar regime tributário diferenciado para toda a cidade de Natal, não vejo nenhum problema. Agora, o Parque Metrópole Digital vai ser naquela região onde nós vamos estruturar as coisas, criar um ambiente para as empresas se instalarem e tudo mais. Se crescer muito, o valor imobiliário daquela região vai ser muito bom. Isso só vai crescer se instalar um grande número de empresas. E se instalar um grande número de empresas, significa dizer que o projeto teve sucesso. Até porque aquela região está transformando de fato numa região comercial. O pessoal está indo para condomínio, para apartamento, não sei o quê. Todo mundo conhece muito bem isso. Agora, nós demoramos 8 meses negociando com a prefeitura e é entendível. E há um grande mérito da prefeitura nessa história. Porque é difícil você, num momento como esse, você, de fato, se não fosse a prefeitura enxergar um grande valor estratégico, de criar incentivos desse ou daquele. Mas foi feito num contexto muito bem claro, está muito bem definido. E é isso que a gente tem que preservar. Eu acho que se outra prefeitura da Grande Natal resolver, com outras parcerias, criar um parque lá, ótimo, nós estamos buscando criar o primeiro parque do estado do Rio Grande do Norte, até para servir de referência nessa experiência, para que isso possa se estender para outros interior do estado, e a gente quer isso mesmo. A gente quer que o Parque Metrópole Digital seja um vetor importante de potencializar grandes expressões que a gente tem nos diferentes locais do estado para o desenvolvimento do próprio estado. Tá? Então, eu acho que precisaria esclarecer essa questão. Se vai fazer uma outra coisa, pode ser um polo tecnológico, não é parque tecnológico. Parque tecnológico é uma concentração geográfica. Tá? E normalmente é um empreendimento imobiliário que você constrói prédios numa proximidade da universidade ou dentro de um campus da universidade. Assim é o Tecnopuc, que é um dos parques mais respeitados do país. Assim é o parque da UFRJ, que eu acho que é o melhor do país, em termos Assim é os parques que a gente conhece por aí. Além dos parques urbanos, que o mais próximo da gente é o Porto Digital, é nele que nós estamos se espelhando, porque teve um grande sucesso. Fazer um pequeno comentário. O debate começou. Agora começou de verdade. É óbvio que nós não vamos esgotar hoje, eu acho que na abertura eu deixei claro. A ideia é exatamente essa. Eu fico bastante feliz
pela intervenção do colega Marcos, pela intervenção do professor Ivonildo, não desmerecendo todas as outras, mas a gente começa a entrar um pouco mais no texto que está proposto. Quem teve a oportunidade de ler, e essa é a ideia da audiência pública, é que a gente, de fato, não deliberamos nada aqui, nós apenas fazemos o debate, levantamos as questões para o aprofundamento que, de fato, vai se dar no aperfeiçoamento da mensagem. Então, seguindo as inscrições, Rodrigo Xavier, que é assistente social, em seguida, Anderson Cruz, que é o professor da UFRN, que gerencia o Inova Metrópole. Oi. Bom dia a todos e todas. Cumprimentar o Hugo. E sintam-se todos cumprimentados por causa da avançada hora. Bom, eu sou assistente social e sou servidor da Prefeitura de Natal, mas estou aqui pela curiosidade científica e por ser morador da cidade. E eu realmente tenho essa dúvida também que o professor levantou em relação à especulação imobiliária, que pode existir, né, nesse entorno do parque. Mas parabenizar a ideia maravilhosa, eu acho que, como assistente social, eu creio que inovação, tecnologia e inovação, ela parte da sociedade, para a sociedade e acaba criando uma aliança cíclica, né, para o objetivo do bem-estar social. Então, minha pergunta vai para o professor Ivonildo e para a mesa. Qual a estratégia para a gente envolver a comunidade, né, nessa questão do conceito desde tecnologia, processo e produto? E não, eu sei que o professor disse que tem alunos, né, e todos disseram aqui, dos alunos da graduação, alunos do nível médio, mas quando a gente, eu não estou criticando, mas quando a gente envolve o aluno, a gente envolve um indivíduo. Mas qual é a estratégia da universidade ou da própria questão da tecnologia para a gente envolver a família? Não só o indivíduo, mas a gente envolver a família e como é que a universidade ou a gente vai responder esse desafio? Sugerir, porque eu acho que não, na região geográfica aí não está contemplado o campus do IFRN, se aceitar essa ideia de criar o parque mesmo com essa delimitação, mas por que não colocar o campus do IF nessa região geográfica? Espero que o SEBRAE também esteja dentro dessa região. E a minha pergunta também é o seguinte, em relação que foge um pouquinho mais dentro do tema também, mas como que o desafio da gente envolver, já que está se falando em isenção tributária, como a gente envolver a comunidade, assim, vai haver um conselho de política pública nessa questão, e como a gente vai retornar? Eu sei que retorna para a sociedade em termos de trabalho e tudo, mas para ficar isso claro, já que se envolve em isenção, como que a gente vai fazer o retorno social desse investimento? Não sou contra o investimento de maneira nenhuma, mas só pergunto como será esse retorno. E pergunto também em relação à tecnologia. Hoje a gente fala-se muito em conselho, desde 88, tem estou concluindo, vários conselhos de política pública, e eu fico pensando como que a tecnologia pode ajudar esses conselhos a funcionarem, não só de forma cartorial, mas de forma efetiva. Muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Professor Anderson Cruz. Oi. Em seguida, Paulo Rogério, da Velite Tecnologia. Minha fala é bem rápida, apenas para colocar à mesa e aos ouvintes alguns dados que venham a corroborar para a aprovação desta área especial. Bem, desde a década de 1950, os Estados Unidos, através de um professor, como foi colocado pelo professor Ivonildo, abriu seu laboratório e assim começou o movimento de parque tecnológico, científico-tecnológico pelo mundo, na década de 50. Há 20 anos, já no Brasil, o governo federal tem incentivado a criação de parques tecnológicos aqui no país. E hoje, isso já é uma realidade para o nosso país. São 94 iniciativas de parques tecnológicos que a gente tem em diferentes estágios de implementação. 94 iniciativas no Brasil. Tá? 80% dessas iniciativas se encontram em Sul e Sudeste. Então, o que eu venho a colocar aqui é que a gente realmente precisa virar esse jogo. Tá? Trazer um diferencial para a nossa cidade.
A UFRN tem adotado tecnologia de informação como estratégia desde 2000 e hoje tem usufruído, coletando alguns desses frutos. Graças à celeridade e transparência nos processos, que é fruto realmente gerado pela tecnologia da informação, professores e técnicos hoje estão mais eficientes e somos, através da terceira avaliação seguida do ENAD, a melhor universidade do Norte-Nordeste. Isso a gente tem e precisa trazer para Natal, certo? Além disso, os resultados que já foram comentados aqui da Inova Metrópole, que tecnologia da informação cresce numa taxa de 30% e na incubadora cresceu em faturamento 45% essas empresas, né? TI, além de ser uma indústria limpa, ela traz desenvolvimento econômico e social e traz também desenvolvimento humano, tá? Porque o seu principal investimento é recurso humano. Então, a gente vai aumentar bastante a empregabilidade aqui na nossa cidade. Um exemplo forte dessa correlação foi citado aqui por Adriano, que é a cidade de Florianópolis, que tem TI como uma base da sua economia, e hoje é a cidade é a terceira melhor cidade com o melhor IDH do Brasil. Tá? Então, só para concluir, nós temos uma excelente oportunidade nas mãos com esse projeto de lei e temos que fazer dar certo. Tá? Já estamos 60, quase 70 anos atrasados, tá? E ficar parado nesse momento realmente não é só ficar parado, é retroceder. Obrigado. Obrigado, professor Anderson. Paulo Rogério, gerente de desenvolvimento da, acho que Velit. Velit Tecnologia. Bom dia a todos. A Velit Tecnologia é uma empresa de desenvolvimento de software. Então, eu acredito que nós nos enquadramos como cliente do Parque Tecnológico. A Velit, ela tem sua origem em outro estado. Nós criamos a unidade de Natal como uma filial, né? E estamos migrando a nossa empresa para Natal. Primeiro, pela qualidade de vida. Segundo, porque eu analisei a cidade, analisei a formação de excelência de profissionais na área de tecnologia e encontramos aqui aquilo que nós não encontramos no nosso estado de origem, senhores. Isso é muito importante. Nós não encontramos lá no estado de origem nosso, nós não encontramos o ambiente necessário e os ingredientes necessários para fomentar o nosso crescimento. E nós fomos buscar isso fora. Então, nós criamos uma filial aqui e transferimos esse ano todo o nosso desenvolvimento, todo o nosso suporte para Natal. Justamente acreditando nesse trabalho que o IMD vem desenvolvendo, que o IFRN vem desenvolvendo. Só que é importante, nós temos todos os ingredientes para manter a nossa empresa aqui, porque se nós não encontrarmos, nós vamos migrar para outro estado. E é o que acontece com os profissionais que vocês formam com excelência, quando eles não encontram empresas aqui, vocês estão formando profissionais de alto padrão e que vão fomentar o crescimento em outros estados, porque aqui não encontraram empresas capazes de absorver essa mão de obra. Então, o Parque Tecnológico, ele já é um modelo de sucesso em outras regiões. É necessário que ele seja feito. Podemos começar pequenos, senhores, e depois crescer, expandir, transbordar isso para outras regiões. Mas tem que haver um começo. Se nós pensarmos em começar muito grande, nós vamos nos perdendo no caminho. Nós temos que entender que a expansão da área geográfica do parque traz complicações. Quando nós fomos instalar nossa empresa aqui em Natal, um dos ingredientes essenciais para a nossa empresa era a internet de alta velocidade. E nós tínhamos bairros aqui que nós não conseguimos alugar o imóvel lá, porque nós não tínhamos internet de alta velocidade. Eu estou falando de uma internet de 30 mega, porque nossos clientes são fora e nós precisamos fazer videoconferência. Então, há um comprometimento também, quando você fala de uma expansão geográfica muito grande, em levar a infraestrutura necessária a esses pontos de longa distância. O investimento é muito grande, nós estamos falando de investimentos gigantescos. Então, nós podemos sim começar de um tamanho menor, a fórmula deu certo, vamos expandir, vamos transbordar. É simples isso, gente, porque aí nós já vamos ter trilhado o caminho e ter aparado todas as arestas, senhores. Então, veja bem, é a questão da especulação imobiliária. Isso aconteceu quando vocês foram sediar aqui a Copa. Lógico que o entorno ali do estádio, ele sofreu uma valorização, isso é uma consequência natural que acontece em qualquer cidade. Ok? Então, isso não tem, eu acho que não cabe a discussão dessa questão, porque isso é uma consequência natural e isso é bom para a cidade. Uma outra coisa que é importante ressaltar, senhores, é a questão das finanças.
né? Então eu trago uma boa notícia ao senhor secretário, porque nós fizemos a alteração contratual das nossas empresas, senhor secretário. Transferimos a matriz da nossa empresa para Natal e todo o nosso faturamento será faturado a partir de Natal. Simples, senhores. Porque lá no meu estado de origem eu não encontrei os ingredientes necessários. Então toda aquela receita que antes era lá na arrecadação vai vir para cá. E assim, também eu acredito que vai acontecer com as novas empresas que virão, se encontrarem aqui esse ambiente necessário para o crescimento e para o desenvolvimento, porque realmente vocês formam talentos. Eu vim por conta disso, pela qualidade de vida e pela formação de talentos. Hoje, inclusive, né, já moro aqui há 3 anos e esse ano, inclusive, voltei para a universidade e estou fazendo um mestrado lá, porque quero complementar a minha formação. Então, senhores, eu acredito que nós estamos no caminho certo, né? O processo já tem um modelo em outras cidades, né? A gente tem algumas arestas a serem aparadas, mas vamos dar esse passo, vamos começar pequenos, né? Eu acho que nós, como empresa, né, eu como empresa aqui, lógico que eu estou fazendo um discurso totalmente isolado, né, mas eu me coloco no maior interessado em que esse parque saia. A minha região geográfica, onde a minha empresa está atualmente, está fora do parque, mas eu não me incomodo de mudar ela, não. Eu mudei ela de estado. Para mudar ela de endereço aqui é muito simples, né? Quando o parque estiver pronto, eu vou me locomover lá para dentro, sim, porque eu tenho interesse em estar perto daqueles que realmente, né, fazem o mesmo negócio que eu, que fomentam o desenvolvimento da minha área, e para isso eu vou poder trazer também mais conhecimento para dentro da minha própria empresa. Ok? Muito obrigado pela palavra. Tenham todos um bom dia. Muito obrigado, Paulo. Eu até comentei aqui com o professor Ivonildo, esse seu depoimento não foi combinado, mas caiu exatamente dentro do que nós pretendíamos com essa audiência. É exatamente compreender um pouco essa situação das empresas. Me parece que você trabalha na área mais voltado para... Nós somos uma empresa de desenvolvimento de software especializada para o segmento de autopeças. Nós desenvolvemos um software para a gestão de autopeças. Isso. Então, para nós é extremamente importante é exatamente isso, é esse diálogo das empresas que estão instaladas, que muitas vezes nós não conhecemos, a própria universidade não conhece, e a ideia é que nós possamos ter essa integração. Nós temos ainda 2 inscritos, eu peço um pouco de brevidade. O professor Daniel Garcia, que é do IF Zona Norte, e, por fim, o também professor Pedro Baeza. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria muito de agradecer pela iniciativa do projeto. Eu acho um projeto de extrema necessidade para a cidade de Natal, até porque, como engenheiro de computação formado pelo FRN, vi vários colegas irem para Brasília, São Paulo, Rio, para poder desenvolver suas atividades, tendo que se afastar da sua cidade de origem, exatamente pela falta de empresas e pela falta de interesse das empresas de adentrar nesse recinto. E, bem, parabenizar também o IMD como um todo, pela sua ampliação também muito grande. O curso novo, como já tinha dito lá no IMD, sou hoje aluno do mestrado de bioinformática. E só alguns pontos, quando dei uma lida no projeto, que me geraram um certo incômodo. Principalmente a parte de... As empresas novas estão totalmente excluídas. Eu acho que uma empresa, os alunos que pensam em uma empresa, os alunos que estão, inclusive, pensando em entrar na incubadora, tem que ter 2 anos de empresa para poder abarcar com os benefícios. E a empresa nova é a que mais precisa realmente desses benefícios para poder firmar o seu pé no chão e se desenvolver e não fechar com 1 ano, como é a média das empresas fecharem as portas. E sobre o ponto realmente da concentração, é uma coisa muito boa de você juntar as empresas em uma mesma região, realmente tem um certo aspecto de vantagem, porém, o que se foi dito como preocupação da especulação, exatamente, eu também tenho visão das empresas novas, de elas não terem condições financeiras de pagar um aluguel
em uma área dessa que pode ter uma especulação aí muito grande e o aluguel subir a valores acima da realidade que as empresas, infelizmente, possam custear. Bem, para resumir, minha fala é por aqui. Obrigado, Daniel. Professor Pedro. Alô, sou o professor Pedro Baes, do IFRN. Estou pelo Partido Pirata e estou aqui também pela Aspoam. Primeiro, parabenizar a iniciativa, né, do EMD em trazer essa ideia do Parque Tecnológico, que é algo que eu sempre, desde que entrei no IFRN, acredito muito. Mas é importante frisar em que deve ser um parque tecnológico, que já foi citado, estou só reforçando por outras pessoas, que deve ser um parque tecnológico de Natal e não do IMD. Porque, por mais que a iniciativa nobre seja do IMD, é ótima, mas nós temos várias outras instituições de ensino, com o NP, não sei o que são capacitadas e precisam estar participando, né, dentro dessa iniciativa. Como vai ser feita ainda na governança, que vai ser estudada. É importante refrisar o que Marcos falou em relação a estudar outras legislações para a gente tomar como base quando for fazer a nossa aqui, nesse projeto de lei. Uma coisa que eu acho muito importante, que foi citado várias vezes, não só por Ivonildo, mas por outras pessoas, é a questão do Recife Antigo. Mas quando eles fizeram lá o Parque Tecnológico, o que foi escolhido como local? Lá, por que foi o Recife Antigo? Para revitalizar uma área. E a área escolhida atualmente não precisa de nenhuma revitalização. A gente tem, por um exemplo, é a Ribeira aqui, que a gente tem uma extrema necessidade de revitalização, que é algo que falado em Natal durante zilhões de anos, a gente está cansado de falar nisso, e por que não pode ser feito lá, por exemplo? E não só lá, pode ser feito um estudo para ser escolhida a melhor área para isso. Ah, mas tem suas vantagens de ser na UFRN? Tem. Mas a gente escolher uma outra área é um papel social do projeto também. Muito importante a ser pensado. Ah, mas tem que levar a internet? Levar a internet é uma coisa simples se for concentrado, como foi falado anteriormente. Então, se leva para lá a internet de alta velocidade, se leva essa infraestrutura e você vai estar revitalizando uma nova área da cidade. Tá? Além disso, a questão de a gente gerar, enfim, essa nova indústria, que a gente basicamente precisa só de mão de obra, que é algo que a gente tem aqui. A gente tem qualidade de vida na cidade para atrair bilhões de muitas e muito mais empresas até que Recife e outros polos para cá. Tá? Não causa nenhum impacto ambiental, eu falo como ativista ambiental, certo? E gera um incrível valor agregado por ser uma indústria criativa e intelectual, né? E gostaria de salientar o que eu esqueci o nome do professor, para aí pode ser uma iniciativa dos vereadores em pensar na inclusão da programação como no ensino fundamental aqui no município do RN, né? Exatamente pensando nas próximas mãos de obras, né, que vão surgir nessa área, né? E gostaria de deixar claro também a minha felicidade em de que, aí eu não vou nem poder citar os motivos, em que o parque tecnológico ficou fora de outro parque importante da cidade, que é o Parque das Dunas. Certo? Então vamos escolher uma área em que não vai afetar nem o meio ambiente e que possa se revitalizar a uma área social da cidade. Obrigado. Eu agradeço imensamente as diversas contribuições. Nós tivemos 11 pessoas inscritas. Devolvo a mesa, já são quase 13 horas. Não sei, eu acho que a tributação agora, com a palavra. O secretário municipal de tributação, doutor Ludenilson Lopes. Pronto, só para esclarecer realmente, já que foram pontuados, né, mais de uma vez, a questão das novas empresas. Ora, se não fosse para as novas empresas, eu lhe confesso que realmente não valeria a pena, né? Na verdade, o que houve restrições, aí eu confesso para os senhores, era se estenderia às existentes. Eu, como venho do Estado, e havia várias proposições no sentido de não estender às empresas existentes. Eu fui totalmente contra, eu acho que tem que estender também às existentes. Agora, as novas, realmente, a grande expectativa são com as novas. Sem elas, não haveria, né, realmente, talvez não tivesse essa motivação no montante de que nós estamos vislumbrando, certo? Então, a lei aqui é muito clara, ela estende a todas, nós não ressalvamos nenhuma. E quando a gente diz aqui 2 anos vividos, era para pegar as existentes. E nesse ponto a gente teve algumas restrições. Ou futuros, tem aqui 2 anos
para trás ou para frente. Logicamente que para frente ela nasce e a gente vai acompanhar aqueles 2 anos para ver se ela permanece durante os 10, certo? Mas pode ficar claro que a grande motivação foi para as empresas novas. Eu senti que era a maior dúvida, vocês fiquem tranquilos, que inclusive essa dúvida, já que surgiram a dúvida, eu já vou me propor nas comissões aí a gente melhorar essa redação para extirpar de uma vez por todas. Só um complemento muito rápido, é porque no texto da lei, estrito sensu, fala que a caracterização da empresa como, o termo, Gustavo, me ajuda, é prioritariamente não, é predominantemente em tecnologia da informação, aí o texto sugere uma análise na receita da empresa nos 2 últimos anos. Por isso vem a dúvida. Então, se eu não tenho 2 anos para trás... vou analisar para frente. Então, a gente já havia identificado esse aspecto. Então, é necessário deixar bastante claro que é uma empresa nova, novíssima, recém-criada, desde que se enquadre como de tecnologia da informação na sua carta, na sua formalização, ela automaticamente está inserida. O que o projeto de lei prevê é isso, é que ela tem que ter uma predominância na sua arrecadação em tecnologia da informação, porque a empresa ela pode ser múltipla, ela pode ter diversos. Me parece, por exemplo, a empresa aqui apresentada, ela é específica, mas algumas podem ter multiplicidade. Então, ela teria que ter uma predominância nessa área para se enquadrar nos benefícios tributários. Me parece que é isso. Não sei se Irani gostaria de tecer alguns comentários finais. Eu queria só registrar, infelizmente ao longo da audiência a gente não registrou todos os nomes, a presença do professor Marciano Furukawa, que é um dos colaboradores, acho que ele já se retirou, mas é um dos colaboradores da universidade, bastante destacado, foi meu professor, então se eu não fizer o registro, eu fico sempre... então é necessário fazer o registro do professor Marciano Furukawa, diversos estudantes da nossa universidade e também do Instituto Federal que estiveram presentes, e fazer esses registros. A nossa colega do IF Zona Norte, Andresa dos Santos, também esteve conosco. Pois não, Irani, passar aqui. Aproveitar o momento agradecer, né, esse momento de interação, na verdade, que a gente teve. Foram quase 7, 8 meses de conversações entre a universidade e a prefeitura, né, nesse sentido. Acho que Natal passa a dar um grande passo, né? Hoje é um momento histórico, né, e que a gente tem que fazer desse momento um ato, né, para que ele sirva de fato para um trabalho posterior de desenvolvimento socioeconômico e focado na inovação do nosso município e também do nosso estado, é claro, porque as consequências elas virão, né, e essas consequências elas serão favoráveis, né, a todo o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Norte. E essa interação existente entre a academia, a iniciativa privada e o setor público, de fato, ela é essencial para que as coisas aconteçam. E, principalmente, nesse momento de crise que a gente está vivendo. Então, a gente está aqui encarando um grande desafio e sendo, sobretudo, inovador, né? Então, Natal chega com um projeto desse no momento onde mais a gente precisa, né? Então, acho que essa é uma boa reflexão. Eu acho que os debates que tivemos hoje aqui, eles vêm enriquecer exatamente o que inicialmente foi tratado e todo esse esforço técnico e político adotado durante esses meses, né? Então, a gente só tem a agradecer mais uma vez à universidade, a todo esse ecossistema de inovação, que são todas as instituições, né, de ensino e pesquisa, as startups, os empreendedores desse município e desse estado, para que a gente possa, de fato, fazer um trabalho que venha enriquecer
a nossa economia, o nosso desenvolvimento socioeconômico. Então, o meu agradecimento e eu vou desejar boa sorte aos trabalhos dessa casa. Obrigado. Queríamos passar ao professor Willis e registrar também a presença de Yuri Arcanjo, diretor do SINDPD, o Sindicato de Processamento de Dados, de Renata Panoso, professora tutora da empresa Júnior da UFRN, Vitor Spinelli, aluno e pesquisador da UFRN. Bem, eu quero, na verdade, mais uma vez agradecer a nossa participação aqui, né, o convite, mas eu queria fazer um registro que é importante para não pairar nenhuma dúvida. Esse debate só está existindo porque houve uma iniciativa, né, da UFRN, em especial do Instituto Metrópole Digital, fomentando um projeto que, obviamente, como já foi dito aqui, um projeto que nós estamos aqui há anos atrasado. Então é importante registrar isso, né? É o protagonismo da UFRN para o Instituto Metrópole Digital. E nós, né, de forma muito parceira, estamos exatamente para contribuir e melhorar com a nossa expertise, inteligência, com todo o conjunto de contribuições que a gente possa fazer. De nossa parte, do IFRN, nós estaremos e sempre estivemos, né, abertos ao debate, abertos ao diálogo e, principalmente, estreitando a parceria com a nossa co-irmã, o UFRN, que sempre foi muito solidária com tudo que a gente precisou fazer, ainda hoje o é e continuará sendo. Muito obrigado. Obrigado, professor Willis. Bosco, do SEBRAE, queridão. Satisfeito. Então, para fechar a nossa audiência, o professor Ivonildo Rego, que é o provocador, no bom sentido, de todo esse debate. Não, eu acho que, dado a avançada hora, é todo prudente que a gente seja bem breve, mas eu preciso ainda esclarecer algumas questões de forma rápida. No primeiro, eu me associo às palavras de Willis, que, de fato, eu acho que o grande importância desse debate aqui é a gente também, para além da questão do projeto, é a gente ter a oportunidade de estar discutindo o que é um parque tecnológico, de difundir essa ideia e, sobretudo, de ajudando a difundir mais fortemente a cultura da inovação e do empreendedorismo. Esse é que eu acho que é o grande ganho, é o que a mobilização que um projeto desse faz na sociedade e tal, e se a gente fizer amplamente, isso é que é o grande ganho da sociedade. Isso envolve muitos aspectos, e eu gostaria rapidamente de pontuar algumas questões sobre a localização. Essa foi uma questão que nós discutimos, essa discussão do parque já vem rolando há mais de 2 anos, né, internamente, e a questão da Ribeira foi colocada já em vários momentos, inclusive pela Prefeitura, e nós fizemos a opção porque é o seguinte, o parque é um parque em tecnologia da informação. Que depois eu vou falar sobre essa história de Parque de Natal, o Parque Metrópole Digital, que está... Então, a primeira coisa é essa, é um parque de tecnologia da informação, é uma área que exige uma interação muito mais forte com a academia, que os garotos que estão ali, quem for no Metrópole Digital, você encontra gente de madrugada, sábado, está aqui Adriano que tem empresa lá, você encontra toda hora, então as pessoas precisam estar no local acesso e próximo, não só da estrutura, mas das pessoas. Nós tínhamos a opção de Macaíba, está sendo feito o parque do Rio Grande do Norte lá, naquela questão do Banco Mundial, e Macaíba é um campus da universidade, nós tínhamos área física, podíamos fazer um parque tradicional, como um empreendimento imobiliário, e desistimos também de Macaíba. Tá? Então, o parque não tinha o objetivo de revitalizar uma região de Natal, mas o parque lá de Recife tinha na sua origem, agora ele já estendeu para uma área que não é mais nem de revitalização, e outros parques urbanos não têm nem essa preocupação, pode ter também. Tá? Mas a escolha foi feita esse é o Parque Metrópole Digital. Essa é uma discussão que nós vamos ter. O Parque de Natal é uma outra coisa, quer dizer, que veio na lei e tal. Para a gente, o interesse que está no Parque de Natal ali é a área que delimita para a questão de tecnologia e os incentivos e tal. O Parque Metrópole Digital, nós estamos agora ultimando uma licitação para contratar uma consultoria, que essa consultoria vai desenhar conosco todo o modelo de governança,
as intervenções que nós vamos pensar naquela área, a relação com a comunidade, aí já respondendo a questão de Rodrigo, que relação nós temos que ter com aquela comunidade que é muito importante na proximidade do parque, de como envolvê-la nesse processo, dada a natureza de ser uma região residencial e também comercial. Que tipo de empreendimentos nós vamos buscar ali, porque tem parte daquela área que não tem limites, que o limite permite construir edifícios. Que tipo de coisa nós vamos fazer com o setor privado para construir prédios, para alugar ou vender para empresas de tecnologia. Então, nós vamos desenhar toda essa coisa. Lembre-se, esse é o Parque Metrópole Digital, cujo âncora é o Instituto Metrópole Digital, da UFRN, é a iniciativa da UFRN. Isso é para clarear um pouco as coisas, para a gente poder avançar mais nas questões seguintes. Parceiros importantes, o IFRN, o SEBRAE, que já tem convênio, a Federação das Indústrias, todas as instituições de ensino, quer dizer, as entidades empresariais, isso nós vamos, do comércio, da indústria, isso nós vamos ter que trazer tudo nisso. Agora, não tem que ser bem claro, nós não estamos enganando ninguém. Esse é o Parque Metrópole Digital. Por que é Metrópole Digital? Digital, essa palavra é muito importante. Não é Metrópole Digital porque foi iniciativa do Rogério, que às vezes a pessoa começa, mas foi, o Rogério Marinho é um grande apoiador desse projeto, desde o início, colocou mais de 40 milhões de emendas e está colocando, isso por uma questão de justiça. Mas isso é um projeto da cidade, ele sabe muito bem que ele incentivou isso, continua incentivando, mas isso é um projeto da cidade e do Estado. Tá? E por isso que a Prefeitura comprou muito bem essa questão, mas não só isso, a Prefeitura está em cidades inteligentes também, que é um projeto muito importante. O nome Metrópole Digital é para identificar que é um parque de tecnologia da informação. Agora, a cidade de Natal, nós queremos que esse tenha sucesso para que a cidade de Natal busque também fazer outros parques. Quem sabe um dia uma iniciativa com essa aprendizagem do próprio Prefeitura de Natal para criar o Parque de Natal, mas não só um parque de tecnologia da informação, porque lembre-se que normalmente os parques, de um modo geral, eles abarcam um grande número de áreas, um parque que envolva biotecnologia, que envolva as áreas de fronteira do conhecimento, tá? Mas esse é um parque de tecnologia da informação. E, por último, eu queria... Não me preocupa a especulação imobiliária, a área é muito grande, tem região que permite grandes adensamentos. Se isso, eu moro ali naquela região também, que na minha rua tem 5 casas para vender na Cidade Jardim. O que tem para alugar e para vender está virando aquilo uma região comercial. Então, eu acho que o parque vai ajudar nisso, mas, sobretudo, certamente, muitos edifícios vão ser construídos, que ela permite adensar. E se houver especulação imobiliária, é porque é um efeito colateral do sucesso, tá? Que o parque realmente teve sucesso para tal. Por último, eu queria realmente parabenizar o depoimento do Paulo Rogério. Eu tentei explicar muitas coisas aqui, mas ele fez um depoimento simples e com muita propriedade de alguém que vive a situação, tá? De uma coisa real, tá? Por muitas vezes que a gente fica estudando, elaborando as coisas, ele trouxe um depoimento do mundo real mesmo, que isso que é a realidade. Mas eu quero, com isso, terminar minhas palavras, parabenizando a Câmara de Vereador, a Prefeitura de Natal, que começou essa parceria, e a Câmara que está se tornando um parceiro importante e empenhado. Nós tivemos a visita de um grande grupo de vereadores, conhecendo o Metrópole Digital, discutindo, preocupado com melhorar o projeto, e aqui é o ambiente para enriquecer o projeto. Agora, e termino dizendo o seguinte, as discussões aqui, elas são extremamente importantes para nós que estamos envolvidos na construção do Parque Metrópole Digital, para nós aperfeiçoarmos e pensarmos e aprendermos com o que ouvimos aqui e trazermos essas questões de uma maneira muito forte na construção final da figura jurídica do Parque Tecnológico Metrópole Digital. Muito obrigado a todos vocês, sobretudo pela contribuição, e mais uma vez parabéns ao Hugo. Muitíssimo obrigado, professor Ivanildo. Queria registrar mais uma vez a presença do presidente do SINDPD e também diretor da FENADADOS, Alberto Lincoln de Lima, professor Gustavo Coelho, engenheiro do Instituto Metrópole Digital, meu amigo,
que veio da metrópole Mossoró, e também de Jair Leite, professor da universidade e da diretoria de projetos do Instituto Metrópole Digital. Finalizando essa audiência, são 13h06, eu me sinto extremamente satisfeito. Eu queria justificar que nem todos os vereadores estiveram presentes. A audiência não é fácil, a agenda dos vereadores, mas tivemos uma boa presença. O vereador Franklin ainda está conosco, está aqui na sala ao lado. Estivemos aqui o vereador Felipe Alves, o vereador Sandro Pimentel, o vereador Jorge Câmara, o vereador Aquino Neto, o vereador Joanilson Rego, eu, Franklin. Isso dá digamos assim, uma massa de pensamento, de vereadores de partidos distintos, de orientações distintas, no sentido de qualificar o debate que vamos fazer na Câmara. Há, na mensagem, quer dizer, 8 meses de interlocução da universidade e do Instituto Metrópole com a Universidade Federal e a Prefeitura, produziu um entendimento, mas a tradução no texto da lei é de prerrogativa do Poder Executivo. Então, a mensagem veio encaminhada pelo prefeito de Natal e, obviamente, alguns detalhes, eu mesmo, ao dialogar com a universidade, percebemos algumas imprecisões que são necessárias ser atualizadas. A área geográfica proposta, na mensagem, eu acho que alguém fez referência a isso, na mensagem que está protocolada, não consta o campus universitário, mas é óbvio que o campus universitário está inserido. Foi apenas um erro no envio. Então, essa vai ser uma correção absolutamente necessária. Há um ponto que também está em debate, que diz respeito ao imóvel. Se o imóvel, para obter o benefício do IPTU, se ele precisa ser de propriedade da empresa ou se pode ser um imóvel alugado. Isso também é um detalhe que vamos precisar esclarecer no texto da lei. Algumas outras questões foram levantadas aqui, que nós tentamos anotar. Essa parte da comunidade, absolutamente importante. Nós temos ali, pelo menos, 3 perfis sociais. Nós temos um perfil muito bem definido em Nova Descoberta, de residências pequenas, vilas, população de baixo poder aquisitivo, com ali uma certa área com necessidade de uma intervenção em Nova Descoberta. Temos Potilândia, Mirassol, um setor mais de classe média, entrando ali conjunto dos professores e a própria Cidade Jardim, mas nós temos um setor muito comercial. Nós temos nessa área o shopping Via Direta, que é um grande shopping com um bom estacionamento. Nós temos o CCAB Sul, nós temos áreas tipicamente comerciais. A Fierne está incluída nessa área, a federação, o prédio da Fierne está incluído. Uma parte da Salgado Filho, uma parte da Engenheiro Roberto Freire. Então, nós temos uma área posterior à BR-101, que é o Alto da Candelária, que é uma área nobre da cidade, já é um perfil distinto. Então, é uma área que a área que existe, a vida real construiu ela daquela forma, né? Há um quartel do Exército ao lado, que não está inserido, e o campus da universidade. Então, esse é o que está à mesa para o debate. Há ideias sendo construídas e, portanto, o intuito dessa audiência foi fazer esse levantamento, algumas informações bastante úteis. Eu acho que ficou precisa a questão da empresa nova, foi levantada uma questão temporal, achando 10 anos pouco, é algo que a gente vai ter que refletir. O tema da metrópole, quer dizer, que não é objeto nosso, estrito senso, mas fazer o debate, eu acho que nós podemos, com a lei que viemos aprovar em Natal, nós levarmos esse diálogo, acho que o IEF pode contribuir muito, levarmos para Parnamirim, levarmos para São Gonçalo, levarmos para Ceará Mirim, pelo menos as cidades que têm, Macaíba, que tem também a universidade, Macaíba, Jundiaí, né? E a questão que fica, professor Ivonildo, bastante pontuada aqui, que trata-se de um modelo de parque urbano, que a tríplice hélice está assegurada e que o foco na proposta, segundo a nossa interpretação, é um parque metrópole digital focado numa âncora que é o Instituto Metrópole Digital. A nomenclatura que foi dada pela mensagem do prefeito de Parque de Natal, Parque Tecnológico de Natal, vai carecer, ao meu ver, de um entendimento, e aí um entendimento político, porque nós podemos pensar num modelo que tenha este parque com este desenho,
mas que tenhamos uma outra área de incentivo, por exemplo, na Ribeira, e uma necessária na Zona Norte, porque nós não podemos continuar o desenvolvimento urbano e tecnológico e científico de Natal sem incluir a Zona Norte. Então, são coisas que talvez não entrem, professor Willis, professor Ivonildo, presidente Franklin, talvez nem entre nessa legislação, mas que a gente possa sinalizar para uma outra mensagem, ou, enfim, se nós, e aí eu me valho da palavra do representante dos empresários aqui, esqueço agora, Rogério, Paulo Rogério, de que se formos fazer algo muito grande, talvez ele demore muito a fazer. Então, o compromisso que nós havíamos assumido aqui com o presidente Franklin e com a universidade é no sentido de tentarmos aprovar neste semestre. Então, se necessário, fazermos corrermos no sentido de, antes da pamonha do São João, a gente ter essa aprovação. Porque o segundo semestre deveremos ter eleições para prefeito, para vereadores, é um semestre mais difícil no trâmite legislativo e urge a formatação. E outras podem continuar correndo em paralelo, ou se conseguirmos já incluir nesse primeiro movimento, perfeito. Então, queria saber se o presidente Franklin quer dar uma palavra de encerramento. É sempre bom falar, né, Franklin, na nossa TV? É bom falar. Eu quero parabenizar todos que compareceram a esta audiência, parabenizar o professor Ivanildo, que está aqui presente, o pessoal do SEBRAE, o pessoal do IFRN, né? Dizer da nossa parceria com o objetivo de buscar melhoras para a cidade do Natal. É importante. Certamente entrarão emendas nesse projeto. E as pessoas, inclusive o professor Ivanildo, os que estão mais preocupados com a questão da aprovação do projeto de lei, seria bom que acompanhassem a tramitação deste projeto de lei, que certamente tramitará em outras comissões, não é? Já tramitou em Justiça, já tramitou em Finanças, já está tramitando, agora vai tramitar a Ciência e Tecnologia, deverá tramitar na Educação, deverá tramitar na Planejamento Urbano, deverá tramitar no Trabalho, na Comissão do Trabalho, deverá tramitar na Comissão de Saúde, Assistência Social, né? Tem relação, e Meio Ambiente. Pois bem, então acompanhar a tramitação, participar das reuniões da comissão, que vai analisar o projeto no dia da reunião, e depois participar da votação, uma comissão aqui presente para acompanhar a votação no dia, porque qualquer dúvida que possa haver por parte dos senhores vereadores, nós teremos aqui uma comissão de 2 ou 3 interessados, né, que estejam presentes, né, do Parque Tecnológico, dessa área, ou dos outros setores, para que possa esclarecer os vereadores na hora da votação. Porque na hora da votação surge uma dúvida, uma coisa, alguém está aqui presente, uma comissão, 2 ou 3, para acompanhar e também se fazer presente e os vereadores sentirem a presença de vocês, não como uma maneira de incomodar, de pressionar, mas como uma maneira de facilitar o entendimento e a compreensão do projeto para que ele possa ser realmente aprovado com muita clareza, com muita visibilidade, muita transparência, e aí nós podemos, a Câmara Municipal, junto da Prefeitura Municipal de Natal, junto da Universidade e dos órgãos governamentais, do SEBRAE e instituições preocupadas com essa questão, vamos dar a Natal um grande presente, no sentido de que uma área para a formação de profissionais e estruturação de empresas que possam mostrar Natal como uma cidade à frente nessa questão, né, da tecnologia, de ponta, né? Essa informação será importante por parte de vocês. Então, parabenizo a todos. Começamos agora, né, a nossa luta, o nosso trabalho, o nosso empenho para aprovar este projeto de lei, e vamos continuar, não vamos nos separar, continuar juntos, caminhando
para que tudo possa sair de maneira tal que Natal possa realmente ganhar este parque industrial. Era isso que eu tinha que dizer. Muito obrigado, Franklin. Nós agradecemos mais uma vez e encerramos essa audiência pública para discutir o projeto de lei complementar sobre a criação do área especial denominada Parque Tecnológico de Natal. Muito obrigado e boa tarde.